Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade aí à nossa série sobre Umbanda, né? A gente estava falando muito sobre Umbanda, o que significa, quais são as entidades que trabalham, as egrégoras que tem, o que elas fazem, de onde elas veem, quais são as falanges, enfim. Já temos muito vídeo aqui no canal, mais de 50 vídeos só sobre Umbanda. Entende? Então vale a pena você clicar na playlist, vai estar aparecendo aqui em cima no card. E hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre os orixás. Quem são, da onde vêm, o que eles fazem, o que eles comem. Hoje no Globo Repórter, na brincadeira. Então é isso, então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, que é importantíssimo para você estar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, tá galera? Ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo que tá muito interessante. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os orixás. Bom, você já deve ter escutado por aí, para você que não é da Umbanda, orixá tal, orixá isso, orixá aquilo. Bom, orixá, dentro da Umbanda existem as 7 linhas da Umbanda, né? No Candomblé tem um monte de orixá, na África tem um monte ainda de orixá, muito orixá. E o que de fato é orixá? Hoje a gente vai usar duas fontes de pesquisa, um é o dicionário padrão e o outro é uma outra pesquisa explicando um pouquinho mais no contexto religioso o que é o orixá, entende? Então a primeira parte vai ser sobre um dicionário, né, que tem pela internet afora, sobre o que é orixá, para vocês entenderem um negócio popular, e depois eu vou explicar para vocês dentro do contexto religioso, né, que é o contexto mais verdadeiro quando se trata de orixá, né, porque se você vai falar de orixá, você tem que obrigatoriamente pegar o contexto religioso do que é o orixá, seja qual vertente que for, senão fica meio que sem nexo, né? Lembrando, galera, que não existem apenas 7 linhas da Umbanda. Eu, por trabalhar, né, dentro da linha de Umbanda atualmente e por ter criado o quadro Tudo sobre Umbanda, eu vou falar de alguns outros orixás que não entram no meio umbandista, porém é muito interessante para que você aprenda e agregue mais conhecimento dentro aí, né, da sua linda e bela cabecinha, para aprender que não existe apenas 7 orixás dentro da Umbanda, né? Existem bem mais, e os outros orixás de Candomblé ou os orixás da África também. Então, se eu estiver falando por acaso Obá, Euá, Ossan, orixás que normalmente não são cultuados dentro de terreiro de Umbanda, não tem problema algum, acho que vocês vão saber diferenciar, né? Pelo menos eu acho que vocês sabem os orixás da fé de vocês, né? Então, eu vou estar falando aí um pouco sobre todos de uma forma geral, né? Bem por cima, os orixás, mesmo que eles não sejam de Umbanda, ou que sejam de Candomblé, ou de Quetô, seja lá o que for. É apenas para agregar mais conhecimento para vocês. Depois eu faço um vídeo explicando só os orixás que é cultuado na Umbanda e orixás que são cultuados no Candomblé e por aí vai. Então tá, sem enrolação, vamos saber o que significa, né, a palavra orixá, né, dentro do contexto do dicionário, né, sem nenhum contexto religioso em si, né, pelo menos não a maior parte. Orixá, nome comum e genérico atribuído às divindades africanas e trazidas ao Brasil pelos negros escravizados, foram incorporadas por várias denominações religiosas. Trata-se de ancestrais divinos que se materializaram em forças da natureza, mediante as suas relações entre homens e seres sobrenaturais. Bom, a gente sabe que orixá, né, é uma palavra masculina e tudo, mas esse é o contexto dentro do dicionário. O que acontece? Não necessariamente o orixá foi um ancestral, né? Existem muitas especulações, porque na África é trabalhado o orixá como lugares, né, ou como famílias, né? Por exemplo, se você vivia ali num povoado perto do rio, né, e aquele povoado, sei lá, tinha X habitantes e tudo mais, e aquele rio era denominado Oxum, e aí você tinha o seu nome, e aí logo após de Oxum, por exemplo, você aí se chama, sei lá, Caio ou Wellington, sei lá o que. Aí eu vou chamar você, Wellington de Oxum. Por que de Oxum? Porque ele veio de Oxum, não que ele tem o orixá, ou trabalha com o orixá Oxum. Isso é trabalhado na África, não aqui. Aqui é um pouco diferente. Então deu para entender que não necessariamente são ancestrais ou divindades ou qualquer outra coisa sobrenatural em si. Às vezes ou é o nome da família,
ou o lugar de onde veio. Por exemplo, a gente, pelo menos onde eu moro, é em São Paulo. Se eu fosse, sei lá, para Bahia e, né, a gente estivesse dentro do contexto africano e tudo mais, na mesma época, né, com todos os paradigmas africanos, eu iria ser chamado Lucas de São Paulo. Não quer dizer que o santo São Paulo é meu protetor e não quer dizer que, sei lá, né, eu trabalho com São Paulo. Apenas que eu vim de São Paulo, assim como nas cidades do interior, né, ou pelo menos no passado, se falava muito daquilo, ó, fulano é da capital, ou fulano é de Salvador, entendeu? Não quer dizer que ele tem um orixá chamado Salvador, entende? Ou que tem um orixá chamado Bahia, entende? É apenas o lugar da onde a pessoa veio. Primeiro vem o nominho dela e depois vem de tal coisa. Hoje, aqui dentro do Brasil, né, dentro dos terreiros, a gente se trata muito isso. Como, por exemplo, sei lá, tem um pai de santo chamado Rodrigo. Rodrigo de Euá, ou Rodrigo de Oxum, ou Rodrigo de Ogum. Hoje a gente trabalha isso muito mais na questão de o orixá está comigo, está na minha coroa, eu trabalho com um determinado orixá. Porém, essa questão de Ogum, ou de Obaluaê, de Oxum, na África era tratado totalmente diferente. Então, não necessariamente é um ancestral. A gente tem que lembrar sempre do início. O início, de fato, foi na África, né? Então, a gente tem que trazer aquela cultura e tentar resgatar o máximo de coisas possíveis, para que a gente consiga entender e trabalhar com a verdade, com a essência da religião de fato. Bom, depois eu vou fazer um vídeo explicadinho só sobre isso, mas agora vamos falar um pouco sobre o orixá na questão mais religiosa, mais pautada, porém não 100% religiosa, porque depende de terreiro para terreiro essa questão, depende de doutrina para doutrina. Porém, eu vou pegar uma base mais ampla, né, que a maioria dos terreiros e que está dentro do meu conhecimento concorda. Orixás são divindades da religião Yorubá, representados pela natureza. Divide-se em dois grupos, os Iaborós, ou orixás masculinos, e as Iabás, ou orixás femininas. Foram enviados por Ludo-Maré para a criação do mundo e, após isso, ensinar e auxiliar a humanidade a viver no planeta. Quase todos encarnaram como humanos e tiveram vida terrena, mas já existiam anteriormente no Ororum. E outros eram humanos que se tornaram orixás pelos seus feitos extraordinários e sabedoria durante a sua vida, ou porque teriam nascido com poderes sobrenaturais e podiam controlar a natureza, como raios, chuvas, rios, fogo, vento, árvores, minérios e o controle de ofícios das suas condições humanas, como agricultura, pesca, metalurgia, guerra, maternidade, saúde, etc. Ou seja, o que de fato, né, é o orixá dentro do contexto religioso, né? É uma divindade, né? É um ser que tem uma ligação, né, que tem a essência divina dentro de si. Outros vão falar que, por exemplo, os orixás são, né, um pedacinho de Deus, né, são um pedacinho das qualidades de Deus. Né? Por exemplo, Xangô é justiça, em Deus há justiça. Ogum é batalha, conquista, guerra, Deus também tem essa qualidade. Iemanjá é acolhimento, é doçura, Deus também tem isso. Né? Ou seja, alguns vão falar que é qualidades do divino manifestado em diversas partes, né? Para ficar mais fácil para a compreensão humana. E de fato ajuda bem mais do que colocar todas as qualidades num ser e deixar lá ele como onipotente, onisciente, onitudo. Fica muito mais complicado para a gente trabalhar as partes dele, né? Porque a gente não tem cabimento de colocar um cara que tem a justiça. Como é que esse cara que tem a justiça já tem a guerra? Como é que esse cara que já tem aquilo? Fica muito confuso para quem está começando. Então eu creio que sim, os orixás são as representações das qualidades divinas do sagrado, de Deus, né? Ou da força maior, ou do divino, chame como quiser. Porém, há pessoas que vão falar que os orixás já não são isso, e sim são seres que já estiveram em alguns dos orixás já estiveram encarnados, como por exemplo São Lázaro, né? Que aí já mescla com o sincretismo. Ou seja, isso é muito
difuso entre terreiros para terreiros. Por incrível que pareça, sim, tem gente que acha que o Ogum é o São Jorge e por aí vai, por isso tem o sincretismo e tudo mais. São doutrinas e doutrinas. É muito complicado a gente falar de religião, porque a gente sempre vai acabar, querendo ou não, desrespeitando ou ultrapassando os nossos limites da fé do outro. Mas, basicamente, o que é de fato o orixá? É um ser divino, um ser que tem ligação com o divino, com o sagrado, é um ser com tamanho, poder, e cada orixá tem suas respectivas forças, suas respectivas natureza, por assim dizer. Como, por exemplo, Oxum comanda os rios, Xangô comanda a justiça, Ogum comanda a guerra, a batalha, a luta, a proteção, Oxóssi comanda a caça, a abundância, a prosperidade, Iemanjá, o acolhimento, ou seja, cada um tem suas funções e seus objetivos. Nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre Iemanjá, Oxum, Ogum, Obaluaê, Obá, um pouco mais sobre eles em vídeos separados para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Mas resumindo, o orixá, ele é isso. Ele é uma conexão com o sagrado, uma conexão com o divino, que tem as qualidades do sagrado, né? Cada orixá carrega as qualidades do sagrado. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu like, é importantíssimo. Comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão ou se você não concorda com o que foi dito no vídeo, que a gente pode estar gravando outro vídeo mais explicado, com mais conteúdo. E lembre-se, galera, que tem uma playlist completa sobre todos os vídeos sobre Umbanda aqui no canal. É só você clicar, ou se estiver aparecendo aqui em cima no card também é só você clicar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Tchau, eu fui. Até o próximo vídeo.